Nesse vídeo eu vou ensinar como é que eu faço os bolos de brigadeiro, de dois amores, de prestígio, doce de leite, leite ninho e maracujá, que eu vendo aqui na minha confeitaria. Também tem um bolo de pote de limão, mas que tem um vídeo específico só pra ele, que eu já postei. Vou começar pela massa. A receita padrão que eu usa 150 gramas de farinha, mas aqui eu vou usar o dobro da receita. Mas a receita padrão eu vou deixar na descrição. Eu coloco 300 gramas de farinha, depois eu coloco 80 gramas de chocolate em pó, peneiro o chocolate em pó, depois eu coloco 16 gramas de fermento, misturo tudo e deixo separado para poder usar depois. Aí eu vou fazer outra parte da receita, que aqui, como eu tô usando o dobro da receita, eu vou usar 4 ovos, que geralmente eu uso 2. Coloco 300 gramas de açúcar, é a mesma quantidade da farinha, e deixo batendo na velocidade máxima por 3 minutos. Enquanto isso eu deixo o leite separado, 180 gramas de leite, para poder jogar por último, só que o leite tem que estar esquentado. Aí eu coloco 180 gramas de óleo e bato por mais 2 minutos. Quando estiver pronto, é só misturar os ovos e o açúcar batido com o ingrediente seco, e é só misturar tudo. Quando tiver assim tudo misturado já tá bom. Aí agora eu vou esquentar o leite para poder finalizar a massa. Com leite quente, só misturar e tá pronto já para ser usado. É só usar unta-forma. Daria para usar margarina com farinha, mas eu prefiro usar unta-forma, que é muito mais prático para economizar tempo, apesar de ser mais caro. Aí eu levo ao forno a 180 graus e o tempo varia bastante, depende do tamanho da forma, mas em torno de 20 minutos a 30 minutos, dependendo do tamanho da forma, já fica bom. Agora a massa branca, então são 300 gramas de farinha, 16 gramas de fermento e a baunilha eu vou colocar depois. Agora essa parte dos ovos e do açúcar é igual a massa de chocolate. 300 gramas de açúcar, 4 ovos, batendo na velocidade máxima por 3 minutos. Depois colocar 180 gramas de óleo e bater por mais 2 minutos na velocidade máxima. O leite eu separo para poder ferver ele, para poder colocar por último. Aí eu misturo o açúcar com os ovos batidos na parte seca. E é nessa parte que eu coloco a essência de baunilha. Uma tampinha já é o suficiente, mas não tem quantidade certa ou errada. Você coloca a quantidade que quiser. Eu coloco uma tampinha. Eu misturo a baunilha e por último coloco o leite quente, no caso. Agora é só misturar na massa. Lembrando, para fazer 6 sabores de bolo de pote eu uso massa de chocolate e massa branca. Só com essas duas já dá para fazer 6 sabores de bolo de pote que eu vendo aqui. Aí só colocar com a forma untada e levar no forno a 180 graus por 20 a 30 minutos. Nesse daqui, se não me engano, eu demorei uns 25 minutos mais ou menos, mas varia. Aí é bom furar com a faca para ter certeza de que tá bom. Se sair do forno, você furar com a faca e ela sair seca assim é porque tá bom. Agora eu vou fazer o recheio de maracujá. Eu uso 1 leite condensado, 2 cremes de leite e seria 10 gramas de margarina, mas colocar só uma colher que dá no mesmo. O recheio de maracujá, você faz esse brigadeiro branco e coloca o maracujá depois. Aí para essa receita base de 1 leite condensado e 2 cremes de leite e 1 colher de margarina, eu uso 80 gramas de maracujá triturado no liquidificador e depois peneirar ele no brigadeiro branco. E o que sobra eu coloco num potinho para deixar congelado para usar numa próxima vez que eu for fazer. Só triturar no máximo até ficar bem quebradinho. E é até bom que fique assim bem quebradinho, porque na hora de usar a peneira vai cair alguns pedaços e fica até bom assim. Aí aqui é só fazer o brigadeiro mexendo no fogo. O ideal seria mexer no fogo baixo, mas eu uso no fogo alto mesmo para poder economizar tempo, só que tem que mexer bem rápido, tomando bastante cuidado. Aí quando tiver começando a ficar mais denso assim, quando você mexe no recheio e vê que tá marcando, é quando tá bom. Aí agora é só peneirar as 80 gramas de maracujá no brigadeiro branco. Jogar o excesso de sementes fora e misturar o brigadeiro com o maracujá. Aí eu coloco algumas gotinhas de essência de maracujá também para poder deixar o sabor ainda mais acentuado. Só que aqui eu exagerei e acabei colocando um pouco demais. Aí é só colocar num prato, num baldezinho e cobrir ou tampar e pôr na geladeira até esfriar. Esse é um dos recheios, agora o próximo. Esse agora vai ser o recheio de prestígio. Eu uso 1 leite condensado,
Eu uso 150 gramas de coco ralado, uma colher de margarina. Um creme de leite. E 200 gramas de leite de coco. É só mexer no fogo até ficar bom. Aí eu vou cortar o vídeo para poder mostrar quando estiver bom. Aqui eu já cortei para quando ele já tá praticamente no ponto. Quando mexe você consegue ver que ele tá mais denso é quando tá bom. Aqui eu tô colocando num potezinho de plástico. É só tampar e pôr na geladeira até esfriar. Agora o recheio de brigadeiro. Eu uso um leite condensado, um creme de leite, 2 colheres de chocolate em pó e 90 gramas de chocolate meio amargo ou chocolate blend. Eu só costumo não usar o ao leite. Eu uso meio amargo ou blend. Eu misturo o leite condensado o leite condensado e o chocolate em pó primeiro para poder dissolver o chocolate todinho, para não ficar nenhum pedaço assim sem dissolver. Creme de leite e 90 gramas de chocolate meio amargo ou blend, que no caso aqui eu tô usando blend. Qualquer um dos dois é padrão eu fazer aqui. Aí é só levar no fogo. Eu aqui no caso tô mexendo no fogo alto, só mexer bem rápido mesmo até ficar bom. Eu vou cortar para quando já estiver ficando bom. Aí quando estiver nesse ponto assim, que eu vou mostrar, quando estiver mexendo e você ver que tá marcando o brigadeiro, no caso assim já tá bom, quando já tá mais denso. É só pôr no pote, pôr na geladeira e esperar esfriar de novo. Esse é para fazer o bolo de pote de 2 amores, que aqui no caso seria o brigadeiro branco. Então eu vou usar 1,5 caixinhas de leite condensado, 2 de creme de leite e 100 gramas de chocolate branco. É só isso a receita. E levar de novo pro fogo na velocidade alta. Na velocidade é fogo. No fogo alto. E quando estiver assim marcando, assim você mexe e vê a densidade do recheio, já tá pronto. É só guardar, resinitar ou tampar se tiver tampa e pôr na geladeira até esfriar. Agora o recheio de doce de leite é bem simples também. É 1 leite condensado, 1 creme de leite e 200 gramas de doce de leite pronto. Que no caso a gente usa da marca Frimeza aqui, que até onde eu sei é uma das melhores marcas. Fazendo isso deixa o doce de leite ainda mais gostoso e rende ainda mais. É só levar no fogo, na temperatura alta mesmo, mexendo rápido, até ficar nessa consistência. Quando estiver mexendo assim e ver que tá ficando mais denso, praticamente já dá pra considerar que tá pronto. Agora o recheio de leite ninho. 1 caixinha de leite condensado, 1 caixinha de creme de leite e 3 colheres de leite ninho. Primeiro eu coloco o leite condensado e 3 colheres de leite ninho para poder dissolver totalmente o leite ninho e não ficar nenhum pedacinho sem dissolver. Geralmente quando é ingredientes assim em pó, eu misturo com leite condensado primeiro para dissolver bem. É só levar no fogo na temperatura alta até ficar nessa consistência. Esse no caso é o de leite ninho. Aqui no caso eu tô colocando no prato para usar depois. Vocês devem ter percebido que eu tô usando bastante essa mesma panela para fazer a maioria dos ingredientes. Eu não estou suportando mais. Mas não teria por que comprar uma panela nova, ela tá dando conta, é o que importa, vou continuar com ela por mais um tempo. Agora que os recheios já estão prontos e a massa também tá pronta, eu vou começar a fazer os bolos de pote. Primeiro eu coloco massa no fundo, molho com a calda, aí eu coloco o recheio. A forma de fazer eles é tudo igual, o bolo de pote de leite ninho, um bolo de pote de doce de leite e o de maracujá. Depois de ter colocado o recheio em cada um, a próxima etapa é feita do mesmo jeito. Coloca a massa de novo, molha com calda de novo, dá uma apertadinha para poder deixar bem firme o bolo. A mesma coisa nesses 3, aí é só colocar o recheio de leite ninho, o de doce de leite e o de maracujá. Até tampar tudo, ficando na altura da tampa praticamente. Aí o de maracujá eu finalizo colocando esse recheio semelhante ao maracujá que vem de pronto, geralmente em comércios que vende doce. No de leite ninho eu só peneiro o leite ninho em cima. E no de doce de leite eu coloco um pouco de amendoim, só pra ficar bonitinho assim em cima. Esse é o de doce de leite, o de maracujá e o de leite ninho, já foi 3, agora falta só mais 3. Aí aqui eu vou fazer agora com a massa de chocolate. É igual fazer o bolo de pote com massa branca. Primeiro eu coloco a massa, aí eu molho com a calda e pressiono com a mão para poder ficar bem firme a massa no fundo. Aí eu coloco o recheio. O de brigadeiro é só brigadeiro, então vou colocar o recheio de brigadeiro primeiro. O de 2 amores, aí eu coloco o recheio do brigadeiro branco. E o de prestígio é nessa hora que eu coloco o prestígio. Aí a próxima parte é igual às outras. Colocar a massa, molhar com a calda de novo. E dar uma pressionada, e aí eu coloco um pouco de recheio pela última vez, ficando uma camada bem mais fina. No de brigadeiro eu só tampo com brigadeiro mesmo. No de 2 amores eu também tampo com de brigadeiro,
Pra finalizar esses 3, eu finalizo com o mesmo recheio. Os 3 eu finalizo com o de brigadeiro. Então, o de prestígio e o de dois amores, eles têm sabores de recheio diferentes no mesmo bolo de pote. O de prestígio eu finalizo só encostando o coco ralado. E o de brigadeiro e o de dois amores eu finalizo os dois usando granulado. Aí os que vão granulado eu preciso dar uma apertadinha com a mão nas laterais pro granulado não ficar impedindo a tampa de fechar. E aí tá pronto, é só tampar. 6 bolos de pote. Dois amores, brigadeiro e prestígio. Se gostaram do vídeo, por favor, deixa um like. Não esquece de se inscrever, que aí vai me motivar a fazer mais vídeos ensinando as outras coisas que eu também faço aqui.